Este computador. Agora sim, me ajudem a receber da maneira que ele merece, meu parceiro Kleber Miguel! É isso aí, pessoal. Boa noite, boa noite. Como fui brilhantemente apresentado aí pelo nosso imperial Pedro Morgado, me chamo Kleber Miguel, sou duplo diamante dessa maravilhosa empresa, treinador oficial também, e é com muito prazer que essa noite eu estou aqui para quebrar o tabu. O que é quebrar o tabu? Eu estou aqui numa fogueira. Eu falei para o Pedro, bichão, pergunta tudo aquilo que você acha que as pessoas não tiveram coragem de perguntar para o Kleber até hoje, meu amigo. O que o Kleber não falou nada no palco, bichão, te vira. Colhe aí com o pessoal, colhe perguntas. Eu estou aqui numa fogueira. Eu quero que você me coloque numa fogueira para dar detalhes daquilo que aconteceu na minha vida durante esses 8 anos de Grupo Rino Day. E, de verdade, tem muita coisa ainda que eu não contei no palco, pode ter certeza. Tudo será revelado hoje. Cara, esse é um programa que a gente vai procurar fazer ele sempre a cada 10 dias e vamos dar um nome para ele. Tá aqui como histórias que inspiram, histórias de sucesso, a gente vai definir, mas o legal é que você vai conhecer histórias aqui impactantes. E vamos começar porque a gente tem 1 hora para fazer isso aqui, a gente precisa ser rápido. Eu tô com as minhas perguntas aqui já. Eu vou ler a primeira, Clebão. Clebão, fala um pouco sobre a sua história, de onde você é, se você é formado, teve formação, curso superior, se era um bom aluno, se era um bom filho. Deixa eu ver o que mais aqui. O que teve de experiência profissional até você chegar no nosso modelo de negócio e tal. Conta um pouco sobre esse seu início, essa sua trajetória. Legal. Então, Pedro, eu sou nascido e criado na cidade de Carapicuíba, Caracas City, né? É uma cidade considerada uma cidade do interior, né? É uma cidade considerada interior. Hoje tá essa disputa aí, fala que não é interior, que é interior. E eu nasci num bairro muito humilde, que esse bairro chama-se Jardim Gopiúva, né? Ele fica ali próximo a Coab, próximo ao Parque Jandaia. Para quem já está localizado e conhece aqui Carapicuíba, sabe bem onde fica. Então, assim, foi uma infância bem difícil, porque assim, meus pais não tinham imóveis próprios, a gente vivia mudando, tinha muitas enchentes aonde a gente morava aqui, então minha mãe perdeu muitos móveis com meu pai, enfim. Então, foi uma infância bem difícil. Do 0 aos 7 anos eu tive muita complicação de doença, problema de pulmão. Aos 2 anos de idade, poucas pessoas sabem, eu falei para você que ia quebrar tabu, poucas pessoas sabem que eu perdi a visão aos 2 anos de idade. Eu até brinco que quando as pessoas vêm me cumprimentar, sempre vem pelo lado direito, que o lado esquerdo é 0. Então, poucas pessoas sabem disso. Eu uso lente, é uma lente de contato. Foi um acidente que a minha irmã, infelizmente, ela perdeu o controle da faca que estava na mão dela. Eu estava segurando para cortar o pano de uma boneca para ela, que ela queria fazer uma roupinha e passou e eu perdi a visão, né? E aí foi num período muito conturbado, mas nós conseguimos vencer essa fase aí. Logo depois disso, meu pai e minha mãe, eles sempre foram comerciantes, né? A minha mãe trabalhou em casa de família, ela sempre trabalhou para as pessoas. O meu pai também, durante muito tempo, ele trabalhou CLT, mas meu pai resolveu abrir um comércio. Na época, meu pai era o único que fornecia pão, leite na região e tudo, só que aí ele teve uma ideia de mudar e montar um bar. E aí ele abriu um conhecido assim como boteca, aquele verdadeiro botequinho mesmo, né? E daqueles rapazes jogando dominó, contando aquelas histórias, enfim. E aos 9 anos de idade, pela dificuldade que meu pai, às vezes, ele tinha que virar à noite no bar, e ele ficava descansando, aos 9 anos de idade eu já vigiava o bar para ele. Então, eu comecei ali aos 9 anos de idade, né, no Jardim Gopiúva, e a gente não tinha casa própria, tinha esse problema de enchente, tinha esse problema de mudar cá, mudar lá, mudar lá. E aí, aos 12 anos, meu pai e minha mãe tiveram o seu divórcio, né, e aí complicou muito. Então, eu tive que me readaptar, né? Então, eu já trabalhei dos 9 até os 12 anos no bar, só que aí aos 12 eu tive que me readaptar. Você falou que fez a pergunta se eu era um bom aluno. Eu me considerava um cara esforçado, só que eu era muito bagunceiro.
Eu era esforçado, mas eu era muito bagunceiro, não ligava para os estudos. Eu só ligava para duas matérias que me interessavam muito: educação física e matemática. Eu gostava muito de fazer cálculo. A professora pegava uma conta lá, aqueles delta, aquelas fórmulas, na metade eu já terminava. Agora, o resto, geografia, história, ciência, português, inglês, eu corria. Eu corria. Então, assim, para você ter ideia, eu terminei o terceiro colegial sem saber ler direito. Eu lia gaguejando, terceiro colegial. E aí eu não era um bom aluno. Só que eu precisava trazer alguma alimentação para casa, porque quando minha mãe separou do meu pai, nós pagávamos aluguel e ela tinha um rendimento de R$ 700. 500 ficava só no aluguel. Ou seja, R$ 200 sobrava para água, luz, compra. Então eu comecei a trabalhar. Eu costumo brincar, o pessoal que me conhece já viu essa história, eu costumo brincar que eu era tão ruim de arrumar emprego que eu só trabalhei para parente. Das 9 aos 12 eu trabalhei para o meu pai. Aos 12 anos, o meu tio me chamou para trabalhar de servente de pedreiro, onde eu ganhava R$ 10 por dia e R$ 5 para comprar de comida, né? Depois de 13 para 14 anos, um outro tio meu fez uma proposta melhor, ele cobriu a oferta de R$ 10, foi para R$ 20 o dia, e eu fui trabalhar de entregar jornal, né? E aí depois, nesse período de entregar jornal e trabalhar de servente de pedreiro, tinha um bar, que é o chamado bar famoso, chamado do Bar do Seu Arthur, que eu também ficava até 2, 3 horas da manhã, entre 12 e 13 anos nesse intervalo do meu tio aí, fiquei um bom tempo lá ajudando o seu Arthur, é um casal de senhores, tomava muito chapéu, e como eu tinha uma experiência com bar, por mais que eu tinha ali de 12 para 13 anos, eu consegui fazer com que eles não tomassem tanto chapéu assim do pessoal, que roubava muito, muito eles, né? E dei essa força para eles. No período de 14 para 15 anos, a minha mãe ela resolveu abrir um bar e eu fiquei tomando conta desse bar para minha mãe. Até que um primo meu, que é dono do supermercado, me chamou para trabalhar no mercado. Então, ou seja, passei para o meu pai, para um tio, para um outro tio, e aí veio minha mãe. E aí agora, um primo meu que era dono do supermercado, abriu um supermercado e eu fui trabalhar lá. E aí comecei a trabalhar lá, fui me esforçando bastante e passei por diversas áreas, até chegar na área que mais pagava, que era padeiro. E foi aí que eu virei padeiro profissional. Fiz alguns cursos, comecei a fazer curso de confeitaria, né? Então, esse período da minha vida, até os 18 anos, eu trabalhei só para parente. Eu acho que assim, eu vejo que a maioria, né? A maioria dos adolescentes, assim, pelo menos a parte, não posso falar pelas meninas, mas eu posso falar por mim, muito parecida a nossa história, eu trabalhei para muitos parentes também quando eu era menor. Trabalhei de servente de pedreiro e tal, com alguns tios. Acho que a primeira fase da maioria dos meninos é realmente trabalhar para trabalhar com parente. Eu acho que é a primeira fase. Bom, bacana essa primeira fase sua. A galera acha que, tipo, né, já nasceu, deu tudo certo pro cara e tal, e não, o cara passa uns perrengues também, que eu tô ligado. Passa uns perrengues. Você, a sua experiência no mercado, você ficou quanto tempo no mercado, você falou? Eu fiquei 3 anos no supermercado. E aí eu te falo, como eu trabalhei só para parente, aí eu vou aguardar a sua próxima pergunta, mas já adiantando, eu fui para o mercado CLT através de um primo que trabalhava numa empresa e me indicou para essa empresa. Então você saiu do mercado e foi para uma outra empresa pela indicação de um primo também. Pela indicação de um primo também que trabalhava lá, inclusive a gerente era casada com o tio dele, ou seja, era meio que parente minha de terceiro grau. E era o quê? Você fazia o quê nessa empresa? Então, por incrível que pareça, era um banco chamado Banco G-Money, mas eu fui contratado para ser panfleteiro de rua. Ou Aqueles seja, caras eu que fica ganhava tipo, 600. aqueles caras que fica tipo chamando para fazer empréstimo hoje que você passa Isso. Como que funcionava? Eu ganhava uma média de R$ 600 no supermercado como padeiro, mas eu não era registrado, até porque para ajudar o meu primo eu não trabalhei registrado porque eu era de menor
quando eu completei 18 anos, eu procurei algo melhor para mim, e aí o meu primo, eu tinha acabado de completar, eu completei 18 anos em agosto, em dezembro eu fiz entrevista nessa empresa e fui contratado. Então, qual que era o meu papel? Eu ficava panfletando na rua e chamando o cliente para fazer empréstimo dentro da loja. O salário fixo era R$ 444, isso foi em 2004. Porém, eu tinha comissionamento por cada contrato que era fechado. Quando eu descobri que tinha esse comissionamento, eu perguntei qual que era a média a meta. A meta era 25 mil. Eu falei que eu ia vender 40 mil no primeiro mês. Eles deram risada, porque era muito difícil você fazer 25 mil, que é a meta. O pessoal batia 18, 19, e eu falei que eu ia fazer 40 mil. Eu fiquei 3 dias aprendendo aonde era o ponto estratégico, onde tinha pessoas, e tinha mais de 70 promotores de rua numa rua. Era lá na Lapa, na Nossa Senhora da Lapa. E aí, o que eu fiz? Fiquei 3 dias aprendendo como que funciona o mecanismo. Porque não adianta eu ir lá e fazer de qualquer jeito. Não. Eu fiquei 3 dias sem abordar ninguém. Só olhando como que ele abordava, quem que era o cara mais folgado, quem que era o cara mais esperto, quem que era o encrenqueiro, quem não era. Então, eu fiquei fazendo essa análise por 3 dias. Depois que eu fiz amizade com todo mundo e tal, eu fui, no primeiro mês, eu fiz 42 mil. Ou seja, eu quase dobrei a meta que era da empresa. Aí eles ficaram assustados. Aí já ganhei premiação, me levaram para ir para o fogo de chão, e aí me levaram para ir para a jardineira, mas eu como panfleteiro de rua ali, sol e chuva trabalhando, e até que eles fizeram uma proposta para que eu trabalhasse interno. Só que quando eu fui olhar, quem trabalhava interno não tinha comissionamento. Ou seja, ia ter só o salário fixo. Ia ter ar-condicionado, ia ter tudo certinho, mas o faz-me rir no bolso era melhor na rua. Então, eu fiquei na rua. Então, eu fiquei por 2 anos na rua, até que, quando o banco ele fez uma carteira de cliente, ele dispensou os promotores de rua e ficou só trabalhando no telemarketing com a carteira de cliente que já tinha. Aí eu aceitei sair da rua e vim interno. Por quê? A comissão que eles davam para o promotor de rua, eles começaram a dar a comissão para o consultor interno para fazer a ligação. Então, a gente fazia a ligação e tudo. E o que era mais legal, Pedro? Enquanto os caras estavam jogando fliperama, que eles estavam na rua, eu entrava lá e ficava curiando como que passava a proposta, como que fechava malote, ou seja, eu já fazia o trabalho do consultor interno e do gerente. Porque quando surgiu a primeira oportunidade para ser promovido, mandaram todos os promotores embora de rua e só ficaram comigo, porque eu já sabia passar proposta. Eles não foram para o mercado procurar um outro. Caraca. Então você precisa estar sempre preparado para as oportunidades que aparecem. Que da hora, mano. Aí tem uma lição, tipo, passei o mesmo processo na Rinode quando eu era funcionário. Aí tem uma lição, tipo, a preparação antecede o sucesso. Se o cara não buscar entender o que ele está fazendo, se ele não buscar conhecimento sobre aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está fazendo não vai ajudar ele, né? Eu até postei alguma coisa parecida sobre isso hoje, eu coloquei lá. Não adianta estar no caminho certo, se você não fizer as coisas certas, você vai ser atropelado. Então, cara, a preparação, saber o que você está fazendo, estudar, ir atrás, caraca, essa foi boa. E eu sei um pouco da sua história, claro. Eu sei que daí você teve a ideia de abrir o seu próprio negócio, foi isso? Você teve a ideia de começar. Foi aí que eu compreendi que por mais que eu tivesse toda a habilidade do mundo, esse cargo não era meu, era da empresa. Por quê? Eu saí de consultor, eu saí como o melhor promotor do Brasil de rua, eu virei o melhor consultor do Brasil interno e eu peguei uma loja para administrar aqui em Carapicuíba que essa loja estava para fechar. Ela nunca tinha vendido mais que 120 mil. E aí eu queria ser supervisor e eles não me deram a oportunidade de ser supervisor de uma loja grande. Aí o meu gerente regional falou assim, olha, eu tenho um desafio para você. Como todo mundo gaba aí falando que você é sempre o número 1, vamos ver se você é top mesmo. Eu vou colocar uma loja em Carapicuíba, que essa loja ela tem 3 meses para se recuperar, que senão essa loja vai fechar. Você topa o desafio? Eu falei, topo. Ele falou, só que tem uma contraproposta.
Se em 3 meses você não der resultado, mesmo que você é promovido supervisor, você vai ter que ser mandado embora, porque eu não vou conseguir rebaixar a sua carteira para te colocar. Olha só, que desafio. Eu falei, top, vamos para cima. E aí, por que eu topei? Lembra que você falou? O conhecimento, você treinar antes aquilo que você vai fazer é essencial. Por que eu aceitei? Lembra quando eu era promotor de rua, eu já fazia malote do supervisor e os caras ficavam tirando barato da minha cara? Como consultor interno, eu já sabia fazer o que um regional, que não era nem o supervisor, era o que um regional fazia. O cara que cuidava de 14 lojas já sabia todo o sistema do regional. Por quê? Porque tinha uma planilha de estudo. Na hora do meu almoço, eu ficava estudando o que um regional fazia, porque eu estava me preparando não para ser supervisor, eu queria ser regional dessa empresa. Porque o regional ganhava 10 mil e meu sonho era ganhar 10 mil por mês, pô. Sempre visão grande. E aí, o que acontece, Pedro? Eu saí de 120 mil e bati um pico de 480 mil de venda na loja. Para você ter ideia, eu fiz o volume de loja grande que faturava 1 milhão e meio, eu fiz 500 mil em loja de porte grande, ou seja, eu ultrapassei o porte médio e tirei da cidade de Carapicuíba, que nunca tinha vendido 120 mil por porte grande. Aí vem aquelas premiação, babação de ovo e tal, mas faz-me rir a mais, não tinha. E aí foi quando teve a seleção para ser gerente regional, pô. Aí eu falei, agora eu tô no papo, pô. Tirei uma loja pequena, loja grande e tal, foram fazer seleção, fiquei entre os 3 ali e tal, só que eu não fui escolhido, pô. Por que eu não fui escolhido? Porque eu não tinha faculdade. Simplesmente assim. Até aí, beleza. Só que na hora que contrataram o cara, colocaram o cara para treinar com quem? Com quem sabia Comigo. mais, né? Ou seja, eu tenho capacidade de treinar o cara, mas eu não tenho capacidade de assumir a loja. Aí foi quando eu falei, peraí, a empresa não está errada, quem está errado sou eu, sabe por quê? Porque é a vaga dela, ela faz o que ela quer. Então, se eu quero, a partir de agora, eu vou ter a minha própria empresa. Se eu quero mandar, se eu quero ser o top, eu vou ser dono da minha própria empresa. E foi aí que eu tive a de abrir a minha própria financeira. E aí eu pedi para ser mandado embora, e eu tinha contato. Na hora que eu falei, estou mandado embora, estou livre no mercado, foram mais de 30 editores me ligando para mim primeiro trabalhar na empresa deles. Aí eu falei assim, ó, a partir de hoje, eu decretei na minha vida, eu não trabalho mais para ninguém. Eu só trabalho para alguém se eu tiver uma liberdade carta branca. A partir de agora eu vou trabalhar para mim mesmo. E foi quando eles falaram, tudo bem, eu vou liberar as senhas e abrir minha própria financeira. Caraca, que top, cara. Mano, aí tem a visão do... Aí tem aquela parada que não importa o que você tá fazendo, não importa a posição que você tá, não importa. Você precisa ser para ter. Você já olhava, já almejava ser grande, já almejava querer cargos maiores, ganhar mais, porque você via que era possível. Infelizmente, o modelo tradicional, ele não reconhece só o seu talento, né? É um conjunto de um monte de coisas para que você possa ter uma posição, pô, forte. Sim. E quando foi, aqui a próxima pergunta, quando foi seu primeiro contato com o multinível? Quando você despertou, apesar do que você fazia o empréstimo também é uma venda, não deixa de ser uma venda, mas quando foi seu primeiro contato com o multinível mesmo, assim, que você falou, cara, isso aqui é multinível, isso aqui, não sei, não conheço, mas eu acho que isso aqui... Quando é que foi esse primeiro contato seu? Bom, o meu primeiro contato com o multinível, por incrível que pareça, não foi com a Rinode, mas eu não sabia que era multinível. Lá na Lapa, eu fui convidado para uma palestra. E aí eu cheguei lá, me colocaram numa sala, e aí o cara de banco falando que largou o banco e que estava ficando milionário e tal e tal. Falei, que bodega é essa, bicho? E no final me deram um estojo de perfume de uma empresa na época que chamava Parfum. Aí eu falei assim, caraca, velho, que negócio é esse? Não entendi nada. Fui embora para casa, o cara falou, mano, o que você entendeu? Eu falei, mano, eu entendi que tem um monte de louco lá, sai fora, mano. Não sei o que é isso, não. Aí ele pegou e falou, não, mas e os perfumes? Aí eu falei, não, deixa eu experimentar. Experimentei, gostei. Eu falei, não, me dá aí perfume. Vendi 4 mil reais de perfume. Só que no mesmo mês que eu vendi,
No outro mês estava todo mundo reclamando, querendo dinheiro de volta, que o perfume mudou, saiu o cheiro, que não sei o quê. Aí eu nunca mais. Só que quando eu conheci a Rinodê, que aí eu olhei o mecanismo, aí depois de anos que eu fui entender que aquilo que eu fui ver era multinível. Só que eu não entendi, não entrei, não me cadastrei nem nada lá. Eu só vendi os perfumes que o cara me deu. Ele falou, toma esse perfume aqui, o que você vendeu, o lucro é seu. Eu vendi 4 mil, mas o pessoal não gostou, eu fui. Aí o que acontece? Eu estava na minha financeira e foi bom eu ter esse destrave, Pedro, porque na financeira eu queria ter, como CLT, eu queria ganhar 10 mil por mês. Quando eu virei dono do meu próprio negócio, aí já aumentou. Eu saí de 10 e queria ganhar 50 mil por mês. Porque eu vi que eu poderia ganhar mais, eu poderia trabalhar mais, render mais para ganhar mais. E aí foi quando o... Só que eu estava meio que saturado da área, porque assim, a financeira, por mais que me estava dando um bom dinheiro, a minha saúde não estava legal. Eu cheguei a estar com 106 quilos, desvio na cervical, tive síndrome do pânico, porque era cliente me ligando 11 horas da noite, cliente que tinha pego dinheiro com a agiota e queria que eu liberasse dinheiro para ele de todo jeito e tal. Chegava senhorzinho para fazer empréstimo consignado, para jogar em bingo, pô, para dar dinheiro para o filho drogado, e isso estava acabando comigo. E aí eu comecei a colocar na minha cabeça que, em vez de ajudar essas pessoas, eu estava prejudicando elas. E aí foi quando eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero mais algo que eu sinta dentro do meu coração que, em vez de ajudar, eu estou prejudicando. Eu quero algo que eu possa ajudar as pessoas. E aí eu comentei com a minha esposa em casa, minha esposa, amor, se você não está satisfeito, procura algo, vai trabalhar para alguém. Eu falei, não, trabalhar para ninguém eu não vou trabalhar, não. Eu quero algo que eu vou fazer, enfim. E aí foi quando um bendito chamado Pedro Morgado, né? Ele me encontrou e tal, e me falou de um chuanchu que eu tinha vendido para ele. Esse chuanchu da grife eu tinha vendido para ele, e ele falou, você não acredita que a minha empresa tem esse mesmo perfume? E ele pegou e me deu uma amostra desse perfume. Eu passei esse perfume, claro, fui trabalhar. Quando eu voltei, minha esposa ficou brava comigo. Ah, então quer dizer que você comprou perfume? Porque eu sempre fui apaixonado por perfume. Eu gastava horrores com perfume de grife. E eu sempre comprava para mim e para ela. E, por incrível que pareça, o meu tinha... acabou o meu e acabou o dela. E aí eu passei de manhã e fui trabalhar. Quando eu voltei, ela sentiu o cheiro. Eu falei, pô, como é que o negócio é bom mesmo? E aí eu falei pro Pedro, ô Pedro, o que é esse negócio? Ele, não, vem aqui em casa. E aí eu fui lá em casa e tal, na casa dele, conheci meio... Ele falou, não, bicho, eu vou apresentar lá na sua casa. E aí o Pedro foi lá em casa junto com a Luísa e apresentou para mim e para minha esposa. A minha esposa só olhando desconfiada, levantou de fininho, saiu e só ficou o Pedro. Aí eu falei assim, cara, tô dentro. Mas por que, Pedro, eu tô dentro? Eu entendi o multinível? Não. Eu entendi uma coisa, meu amigo, 100% de lucro. Malandro, quando eu vi isso daí, eu nunca tinha visto nada que me oferecesse 100% de lucro. E aí eu comecei a vender os produtos, e aí eu não tive o problema que eu tive com aquela empresa chamada Parfum, não tive. Todo mundo que comprava o produto falava, cara, que produto maravilhoso. Inclusive, esse produto aqui é mais forte do que o da própria grife, cara, que eu tenho tal. E aí começou, as vendas vinham, as vendas vinham, as vendas vinham. E aí eu entrei mais por causa do 100% de lucro, não porque eu entendi a ferramenta de marketing multinível. Esses foram meus primeiros resultados com o grupo Rinodê. Pergunta se minha esposa queria que eu se cadastrasse. Queria, pô, foi ela que deu o cartão para você pagar, não foi? Não, meu amigo. 100% contra. Tá, E aí foi assim que eu tive contato. Seu primeiro contato então foi com a Parfum. Eu já tinha ouvido falar dessa empresa e tal. Eu lembro que quando eu fui falar do negócio com você, eu também não tinha tanta habilidade, até por isso que você talvez não tenha entendido, porque eu também não sabia explicar. Eu vomitava tudo e tal. E eu me lembro de uma coisa só, você falou, cara, eu vou fazer 100%, eu vou pegar aqui, eu vou pegar para minha cunhada. Eu lembro que você pegou a bolsinha e tal. Eu vou minha cunhada vender aqui e tal. Eu lembro que ela não vendeu nada, né? Você que vendeu tudo. Eu falei que ia pegar para minha cunhada primeiro, para não ter responsabilidade de você ficar em cima de mim. E segundo,
E segundo, porque realmente ela estava precisando, né, de uma renda extra, mas ela não tem habilidade para venda. A minha cunhada, ela é uma pessoa extraordinária em serviços braçais, costura e tal, mas tudo que ela pega para vender, ela fala, Kleber, tem como você falar para seus amigos e tal, que ela é muito tímida. E realmente ela ofereceu para algumas pessoas, mas não foi nada. Só que, se eu não me engano, eu acho que no primeiro mês eu vendi, eu não lembro se foi 46 perfumes, não sei, eu não me recordo, mas foi nessa média que você foi me entregando lá em casa, eu perdi até a conta. E aí foi quando você me falou de uma oportunidade de franquia que você queria me apresentar um cara. E esse cara também hoje é Imperial Diamante. Um beijo, não sei se ele está aí na sala, se ele não tiver. Ele até me ligou, falou: vou correr lá que eu tenho umas reunião, vou ver se eu consigo entrar na sala para participar, que eu tinha umas reuniões. É o Cláudio Soares, um abraço, Claudião. E aí o Pedro falou: quero te apresentar junto com ele. E nisso, a Luísa era que estava top no negócio, porque o Pedro era funcionário da Inodê, ela já tinha colocado o pin no peito, já tinha entrado no coração dela, ela já começou pau no gato. E aí eles vieram me apresentar, vocês vieram me apresentar, claro, o Cláudio Soares. E aí foi quando eu me encantei, ainda não pelo plano de marketing, mas pelo modelo de franquias. Que eu falei, bichão, eu tô arrebentando na venda, malandro. O pessoal que compra o produto. Imagine se eu pegar uma franquia e todo mundo tem que vir comprar comigo. Oxe, tô milionário com a franquia. E aí, comprei junto com os meus sócios, e você sabe quem eram os meus sócios, né? Uma franquia do Grupo Rinodê, junto com esses meus sócios. Top, top. Foi uma fase muito de muito aprendemos muito ali, né? Aprendemos muito aquela fase. Aprendemos muito ali. Lembramos a franquia, foi legal. E detalhe, Pedro, deixa eu só abrir aqui um parênteses aqui. O meu rendimento na franquia era uma média de 10 mil reais líquido. Eu chegava a ganhar 15. Eu fui a zero quando eu entrei na Rinodê. Porque eu fiquei 6 meses ainda entre Rinodê e a minha empresa, porque eu tinha um contrato com o meu sócio lá, que eu só iria sair da empresa quando eu conseguisse ajudar ele a limpar todo o nome dele. Depois de 6 meses que ele conseguiu limpar todo o nome dele, eu vendi a minha franquia, que era equivalente, valia 20 mil, eu vendi por 4 e picado que ele me pagava quando ele quisesse e como ele quisesse. Porque eu já estava saturado de lá. E aí foi quando eu tive que manter o meu padrão de vida com o quê? Com as vendas. Por quê? Porque eu não tinha equipe. Por mais que eu fui cadastrando as pessoas sem entender, eu não tinha equipe que me desse um bônus. O meu bônus era as vendas. E aí, o aporte que eu tinha, eu juntei junto com você e com o Cláudio, nós só juntamos tudo que nós tínhamos na conta bancária, vendendo o carro, só faltou vender a alma para comprar a franquia. E aí juntei tudo e comprei a franquia. Ou seja, da franquia a gente não tirava nada. Não tirava nada da franquia, porque tudo que a gente ganhava a gente tinha que reinvestir em produto no início, até pegar fôlego. Então, todo o meu rendimento, que era a média de 6 mil, 7 mil de lucro ali, era tudo com venda todo mês, para não precisar pedir R$ 1 para minha esposa, porque realmente ela não aceitou que eu fizesse esse negócio, mas ela segurou a casa, as dívidas da casa, mas as minhas dívidas, que era alta, meus cartões, eu tive que bancar só com venda. Caraca, essa fase, aí entra assim, entra o que eu falo sobre tá lá nos 10 passos, na verdade tá lá. Você precisa ter um sonho muito bem definido, você precisa olhar para aquilo que você quer, e se você não desejar a qualquer custo, também não vai acontecer. Eu lembro que quando nós decidimos fazer a franquia, nós não tínhamos dinheiro, então nós pegamos um empréstimo para comprar a franquia, vendemos um carro para pagar a franquia, fizemos outro empréstimo para comprar produto. Cara, nós fizemos loucura para começar um negócio que nós apostávamos que iria mudar de vida. Hoje a gente olha assim e a gente repara algumas pessoas que para começar o negócio, que seja com um kit menor, ela tem medo. E eu lembro que nós fizemos aí, se não me engano, foram 2 ou 3 empréstimos para manter um negócio que nós acreditávamos que ia dar certo. Sem ter nada, porque não tinha graduação. Acho que o maior graduado em São Paulo era de Elza, se eu não me engano, que era diamante, uma coisa assim, se eu não me engano. Era de Elza, que era duplo diamante, e os meninos lá, Pedro Andrade e André Roberto, que tinham acabado de bater diamante. Tinha acabado de bater diamante. Então, não tinha tanto resultado assim, não era tão falado a marca, mas nós fomos ensinados a olhar, a olhar aquilo que ainda não tinha, né? Ter fé, a questão do você olhar pela fé e tal. E detalhe,
a equipe deles era totalmente do Tucuruvi, do outro lado. Ninguém vinha para cá comprar produto. Tinha nada a ver com gente a teve gente. que construir a rede aqui para consumir na nossa franquia. E sem ter experiência nenhuma de multinível. Nada, zero. Loucura, Zero. loucura. Clebão, conta pra gente como que foram os seus... quais foram os seus medos, seus questionamentos, assim? O que você lembra que você questionou, que você ficou meio com receio dentro do modelo de negócio? Se você teve isso no seu início. Na verdade, eu não tive medo. As pessoas me colocaram medo. Porque como eu não conhecia o modelo de negócio, então muita gente começava, cara, você está enganando as pessoas. Quantas e quantas vezes a minha esposa aí chorando em casa falou, meu, você está enganando as pessoas, pô. Isso daí não existe, isso é uma pirâmide. Isso daí é uma fraude, pô. Isso daí já passou no jornal que é uma fraude. Você está enganando as pessoas. E aí eu comecei a ter aquela crença limitante no começo. Eu falei, caraca, velho. Só que aí eu pensava, não, mas eu tenho a franquia. Eu estou vendendo o produto. Só que no marketing de rede eu ficava receoso. Será que eu estou enganando? Então começou a bater esses bloqueios. E foi quando eu comecei aonde? Nos eventos e nos treinamentos. Então foi nos eventos e nos treinamentos que eu comecei a aprender. Porque se eu fosse no que as pessoas estavam falando, nas pessoas próximas de mim, eu tinha parado, pô, tinha desistido, eu estava me sentindo um criminoso. E aí, nos eventos e no treinamento, aí eu comecei a entender o que era a ferramenta do multinível. Então, depois que eu entendi qual que era a ferramenta, aí, um a um, eu sentava com a pessoa que tinha uma crença limitante, e mesmo que ela não se cadastrasse no negócio comigo, ela parava de falar mal do que era a pirâmide. Ela, agora entendi. Então, a minha trava no começo foi basicamente com isso, né? Que o negócio era ilícito, que eu estava enganando pessoas, que esse negócio, outros que tinham conhecido algumas empresas norte-americanas que tinha passado no Brasil, falaram, isso é por um período, você vai ganhar dinheiro por um período, depois vai quebrar, isso daí vai fechar. Então, tudo isso foi uma barreira muito grande que eu tive que passar por cima, mas as pessoas que não acreditavam no negócio, principalmente as pessoas mais próximas. Porque as pessoas mais próximas, mesmo que eu tinha minha própria empresa e tudo, as pessoas mais próximas não dão tanta credibilidade quando você não tem um resultado, né? Infelizmente é assim. Você acredita que quem mais da sua família duvidava? Como é que eles enxergavam? Porque assim, pô, você larga um negócio, você fecha um negócio que estava te trazendo uma renda muito bacana, você fecha o negócio e você começa um negócio que nem você mesmo falou, mano, do zero, começou do zero, saiu de 8 para 0, né? Só de acordo com as vendas, que eu lembro que você também ficou muito tempo nas vendas para se manter. Como é que foi a visão como é que as pessoas te enxergavam quando você estava na financeira bem, eu lembro que você era um dos caras bem respeitados no Gopilva, até hoje. Como é que foi essa transição sua da financeira para o negócio da Rinode? Como é que as pessoas te viam? Como é que a sua família, o que eles falavam para você? Cara, foi muito difícil, por quê, Pedro? Todos eles tinham uma crença limitante do mercado. Pra você ter ideia, o meu pai e minha mãe sempre foi comerciante, mas eles queriam que eu fosse funcionário de alguém. A minha esposa trabalhava no mercado tradicional, chegou a ser escrevente num cartório, tinha até um bom salário. Quando eu comecei na Rinode, não. Depois que eu me ingressei na Rinode, ela teve algumas promoções lá e ela só acreditava no modelo tradicional. E as pessoas, cara, você é louco, você vendeu a sua empresa para vender perfuminho, para vender batom. Você tá maluco? As pessoas acharam que, tipo, existem algumas empresas que trabalham com mononível, as pessoas achavam que o modelo era colocar a pastinha debaixo do braço, revista e sair vendendo perfume. Tem esse mecanismo, só que elas não entendiam o que estava por trás do marketing multinível, do treinamento, do aprendizado, de trabalhar a mentalidade, de trabalhar o seu pessoal, não só a venda, elas não entendiam como um negócio. Então, as pessoas ficavam preocupadas. Então, assim, eu saía às 8 horas da manhã para ficar na franquia. Da franquia eu ficava até às 18 e das 18 eu chegava 1 hora da manhã em casa. Pô. Por quê? Das 18 até 1 da manhã, ou eu estava em evento, ou eu estava em treinamento, ou eu estava passando plano.
ou vendendo produto, porque das 8 às 18 nós estávamos administrando a franquia. Então, por mais que eu tinha toda essa rotina, o pessoal falava assim, cara, isso daí não vai dar certo, bicho. Aí vamos falar o nome aqui de empresas, porque eles já passaram, mas Emo, Herbalife, todas essas empresas que algumas pessoas já adentraram, o pessoal teve frustração e falou assim, cara, vai ser só mais uma aqui no Brasil. Isso é doido, bicho. Sai disso. Esse negócio de navio não existe. E aí, quando eu ia passar o plano, o cara falava assim, tá bom, mas quantos cruzeiros você já foi? Você já foi para Cancún? Qual o carro que você já ganhou? E dava risada e debochava, sabe? As pessoas mais próximas. Então, eu tive muita resistência mediante a isso. Mas o que me segurou? Primeiro, os treinamentos. Cara, os treinamentos, os áudios. E aí eu começava a puxar a história desses caras de multinível, tudo que ele passou. Então, tudo que esses caras falavam que tinha passado, eu tava passando, pô. E aí, quando eu ficava brocochô, você vinha, poxa, Kleber, mas é assim mesmo. Só que aí você tava brocochô também, mas não mostrava para mim, aí você ia falar pro Cláudio, o Cláudio é assim mesmo. Aí o Cláudio tava brocochô, ele não tinha um líder próximo, às vezes ele falava com o Luiz Almeida mudou, ele ia lá falar com o Sandro diretamente na Rinode, ou seja, foi tudo um aprendizado novo pra gente. Mas o que fez com que nós não desistíssemos desse negócio? Trabalhar a nossa mentalidade nos eventos e nos treinamentos. Isso foi muito importante, porque se fosse pelo resultado inicial, a curto prazo, só as vendas não era suficiente para manter o padrão que eu tinha antes. Né? Show. Caraca, essa é forte, né? E se você olhar as histórias dos líderes, né? Todos eles passaram por esse processo, inclusive até o próprio Sandro passou com a família. No momento que a empresa teve a queda, ele também passou por isso. Isso é importante, né? Só chega aquele que supera os desafios. Isso é fato. Outra pergunta aqui, Clebão. Essa é bem legal. Como que foi o seu processo com os primeiros diretos? Como é que foi quando você começou a construir a rede ali? Quem foram os seus primeiros? Foram pessoas mais próximas do seu ciclo? Foram pessoas do seu trabalho? Foram pessoas de escola? Como é que foi esse... Eu acho que deu uma travadinha, Pedro. Não escutei a pergunta. Oi, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Agora eu tô. Repete para mim, por favor, a pergunta. Como que foi aqueles seus... Como é que foram os seus primeiros diretos, seus primeiros contatos? Foi de onde? Legal. Foram pessoas da escola, da faculdade, do futebol, da família? Quem foram esses primeiros? Como é que foi esse seu início? Na verdade, o meu primeiro contato foi uma moça de Itapevi, que na verdade não foi nem eu que apresentei o plano, foi você e o Cláudio que apresentou o plano para ela, né, que é a Maria Bueno. Ela trabalhava no Banco GE comigo, né? Eu trabalhava numa loja, ela trabalhava no outra. Quando eu abri minha própria financeira, a gente trocava algumas fichas e tal. E aí eu falei, poxa, eu tenho uma menina muito boa, que é boa de vendas e tal, e vocês foram lá e cadastraram ela. A Maria chegou a bater até Master Ouro dentro do sistema, né? Era uma líder muito competente, mas ela deixou que muitas coisas a frustrasse ela. Trabalhando errado, não sabia trabalhar, nós também não sabíamos, estava aprendendo e ela não teve. Eu tive depois o Gil também, um menino muito bom na época da financeira. Então, o que eu fiz? Eu peguei todos os meninos que não eram meus parentes, meus familiares, mas que eu tinha uma credibilidade na época da financeira. Então, veio o Gil, veio o Saulo, veio o Tiago. Então, eu montei uma equipe. E qual que era o X da questão? Na época, Pedro, o sistema meio que forçava a gente a não colocar muitos direto. Porque lembra da matriz de 5? 5 chama 5 e chama 5? Então, eu tinha que ter 5 ativos. Então, eu cadastrei muitas pessoas do meu contato para baixo, para outras pessoas. E isso foi frustrando, porque algumas pessoas não vinha tudo em mim. E eu não tinha tempo de dar muito suporte, porque eu estava preso à franquia, e aí eu fui perdendo essas pessoas. Então, eu cadastrava e perdia. Então, eu cheguei a ter só 5 diretos. Mas eu cheguei no nível de diamante com esses 5 diretos. Mesmo assim, cadastrei. Só que eu fui a 0 de novo. Porque a Maria saiu, o Gil saiu, o Thiago saiu. Todos os meus diretos abandonaram o negócio. Por quê? Porque eles não queriam, porque na época eles não queriam pagar o preço, porque você se recorda que
por mais que nós tínhamos a franquia, o sistema de treinamento e o evento era no Tucuruvi. Nós tínhamos que atravessar São Paulo. Então, eles não queriam treinar, eles não queriam se conectar, eles não queriam aprender mais sobre o negócio, eles queriam que eu cadastrasse, que eu acompanhasse, que eu vendesse. Então, o que acontece? Eles chegaram a ter um resultado quando eles viram que eu deixei eles trabalhar um pouco sozinhos, eles abandonaram o negócio. E aí foi quando eu construí de novo, foi construir tudo de novo, até que eu achei um líder, que é o Marco Antônio hoje, que é triplo diamante dentro da empresa, que resolveu pagar o preço. Ele resolveu ir nos eventos, ele resolveu ir no treinamento, ele resolveu mudar de vida, e a partir dali, depois do Marco Antônio, eu cheguei a abrir 12 diretos. Então aí a Rinode mudou o sistema de remuneração, aonde ela começou a pagar mais pelos diretos, não aquele sistema que travava um pouco da gente cadastrar para baixo. E aí eu com 12 direto. E aí o que acontece? Quando eu despertei é o seguinte: quando nós estávamos na franquia, o meu bônus, eu bati diamante, peguei um bônus de 5, 6 mil reais e depois estava pegando uma média de 1.000, 1.500 de bônus. Isso de 2012 até 2015. Ou seja, o meu primeiro bônus foi 20 reais. Eu estava olhando no extrato lá, do Clube do Milhão lá e tal, que a gente vai receber aí, com a glória de Deus, a plaquinha vai chegar em casa e tal. E aí, eu fui olhar, o meu primeiro bônus foi 20 reais, pô. 20 reais. Caiu no dia 15 de novembro de 2012, que eu entrei no dia 16 de outubro, no dia 15 de novembro, caiu. Na verdade, nem caiu, né? Eu tive que pegar em produto, porque a Rinode, se eu não me engano, na época pagava 200 reais na conta, enfim, era essa média aí. E aí, o que acontece? Quando foi em 2015, você optou em fazer só o marketing de rede. E aí você saiu de um bônus de 5 mil em um ano para 35 mil. Aí eu, opa, como assim? Peraí, estamos aqui na franquia, ralando para não conseguir tirar dinheiro. Todo o dinheiro que eu pego, não que a franquia seja um mau negócio, é que como a Rinode estava crescendo muito, não dava tempo da gente tirar dinheiro para a gente. A gente tinha que reinvestir em estoque, senão não ia ter produto para o pessoal. Porque nós pegamos empréstimo, nós não éramos empresário que veio com capital bom para investir. Não, a gente tinha que vender para comprar produto. Então, eu falei assim, bicho, como que é esse negócio? O cara sair com um bônus de 5 mil como diamante, um ano depois ele está como duplo diamante ganhando 35 mil. Aí eu falei, não, tá errado isso daí. Aí eu, estudando, aí eu falei, cara, o marketing multinível é isso, bicho. Aí, ó, falei, o marketing multinível é isso, meu amigo. É cadastrar a pessoa, treinamento, acompanhamento. E aí eu lembrei, por isso que as pessoas pararam, pô. As pessoas pararam porque eu não tinha tempo de acompanhar ela até ela se tornar um verdadeiro líder. Depois que ela se torna um verdadeiro líder, aí ela para se ela quiser. Entendeu? E aí eu falei, cara, eu tenho que formar líderes, eu não tenho que formar só vendedores. Eu tenho que ter aquelas pessoas que querem só vender e querem colocar o seu 100% de lucro, mas eu preciso formar novos Klebers, novos líderes. E aí foi isso que eu entendi. E aí eu resolvi, em dezembro de 2015, vender a minha parte na franquia. Quando foi em janeiro de 2016, eu era diamante, mas eu estava batendo o nível de ouro. Né? Eu estava ali batendo nível de ouro, ganhando R$1.000, R$1.500. No mês que eu saí, que eu consegui dar suporte para a equipe, em janeiro eu bati diamante, e aí eu, pum, foi 8 ou 9 mil de bônus. Eu, opa, dá para acelerar. De janeiro de 2016 a novembro de 2016, eu saltei de Master Ouro, fui para duplo diamante, com bônus de R$37 mil. Aí eu desacreditei. Falei, rapaz, esse negócio é para a vida toda. Esse negócio é para a vida toda. E aí, o que eu comecei a colocar na minha mente? Falei assim, cara, qual negócio no planeta que te dá dinheiro você dormindo? E aí eu comecei a me perguntar isso. E aí eu comecei a ver, e aí fui dando
os direcionamentos. Aí eu fui aprendendo e aquilo que eu aprendi eu aplicava com a minha equipe. E aí nós formamos diversos líderes. Eu cheguei a ter na equipe 23 diamantes, 4 diamantes elite, 2 duplos diamante e um triplo diamante. Top, top. Clebão, conta pra gente, 2 em 1 agora, tá? Conta pra gente 2 perrengues que você passou, que você fala, caraca, que situação, meu Deus, não sei se... Cara, será que eu mereço passar por isso? Será que isso realmente é necessário fazer isso? Conta pra gente aí uns 2 perrengues que você passou. E outra coisa, em algum momento, você pensou em, tipo, em abandonar, em desistir, falar, cara, não aguento mais, não é pra mim? Teve esse momento dentro da sua jornada? Teve. Eu tive um perrengue porque é o seguinte, quando eu falei sim para esse negócio, eu tinha um filho, que era o Bruno, e minha esposa estava grávida de 7 meses do Daniel, que é o meu segundo filho. Hoje eu tenho 3, que é o Bernardo, que tem 3 meses agora. A minha esposa estava grávida, cara. E a gente passava por uma situação que eu morava dentro da casa da minha sogra, onde eu morava em um quarto, porque a gente estava construindo. Eu tinha que, para ir no banheiro, eu tinha que acordar ela pegar o meu filho no colo, levantar, abrir a porta, ela segurando o colchão com o meu filho no colo, aí voltava, ela colocava o colchão de novo e colocava ele para deitar. E a gente voltava a dormir. E aí, com isso, ela engravidou do Daniel, estava no cartório e tal. E aí, o que acontece? Por eu ficar muito tempo fora, eu comecei a ter muita briga dentro de casa com a minha esposa. Porque, assim, questão de ciúmes, ela via nos eventos, a gente tirando foto, feliz, e ela com 2 crianças em casa, uma recém-nascido, e eu tendo que trabalhar nos eventos e tal, nos eventos. Então, um perrengue que eu passei foi quando um dia ela sentou frente a frente comigo e falou, ô Rinodeu, eu. Ixi, colocou na parede assim? Foi. E aí eu tive que ser duro com ela, mas depois eu expliquei o porquê. Eu falei, entre Rinodê e você, eu vou ficar com a Rinodê. Aí ela chorou, ficou 3 dias e tal, sem se falar. Aí depois eu sentei e falei, vamos conversar. Aí eu falei, primeiro, eu vou te explicar o porquê que eu te dei essa resposta. Eu só te dei essa resposta porque eu disse sim para você, independente de qualquer situação que a gente passa. Então eu não achei correto da sua parte você querer colocar um emprego, uma empresa na frente do nosso matrimônio. Então foi por isso que eu falei Rinodê. Segundo, eu só falei isso porque eu te amo e eu sei que essa empresa vai fazer com que você tenha a melhor vida que você vai ter, sem você precisar passar por humilhação dentro do seu trabalho e tal, porque por mais que ela ganhasse um salário razoável, ela passava por muita humilhação dentro do trabalho. Ela chegava chorando, estressada em casa. Então esse foi o meu primeiro perrengue quando a minha esposa colocou eu contra a parede, cara. Um segundo perrengue foi quando eu tomei um tombo no mercado. Tomei um tombo muito grande, né? E eu fiquei até depressivo, fiquei 4 meses praticamente sem sair de dentro de casa, cara, sem saber o que fazer. Cara, bicho, a mentalidade, a mente travou, por mais que a gente estava nos eventos e tal, a mente travou ali. E cara, meu nome sujou. E, bicho, eu nunca tive meu nome sujo na vida e tal, e tal, e tal, cara. Pensei em desistir do negócio, mas graças a Deus, com muita mentoria, falando com um, falando com o outro, você sempre dando força, a Lu sempre dando força, a minha esposa conversando e tal, com a Lu e tal. E aí eu falei, bicho, o que eu estou fazendo? Trancado aqui dentro de casa, as dívidas não vai parar. Respira fundo, volta ao início. O que é voltar ao início? Fazer o que tem que ser feito, pô. A gente escuta e muitas das vezes a gente não coloca em prática. Aí eu voltei para o início de novo. Lista, contactar, convidar, vender produto, falar do negócio. E aí fui indo. Aí uma dívida foi sanada, outra dívida foi sanada, outra dívida foi sanada, zerou-se tudo, a vida seguiu em frente. Então, esses foram 2 perrengues que eu passei que quase me tiraram da Rinodê. Primeiro, esse frente a frente com a minha esposa, onde eu expliquei para ela porque eu resolvi ficar com a Rinodê e hoje ela entende mais ainda, porque hoje a minha esposa não precisa trabalhar, hoje ela tem tempo para ser mãe, empresária, esposa e amante do próprio marido.
Então foram 2 perrengues que eu passei aí. A segunda que você falou é? Você já respondeu, né? Se você pensou em desistir, você já respondeu. Sim, pensei por... Não foi só por 2 vezes que eu pensei por diversas vezes em desistir, mas os eventos, aquele bate-papo com a liderança, aquela mentoria, porque a gente não entende às vezes, por mais que o multinível é uma ferramenta muito fantástica, a gente não entende os altos e baixos do mercado, que o multinível também, por mais que ele é uma ferramenta extraordinária, ele também passa por altos e baixos do mercado, porque a ferramenta ela é única. Mas a empresa que fornece produto, se o cara que está em crise, dificulta o nosso trabalho. Então tem aquelas oscilações. E como eu, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa centrada financeiramente, apesar de ter tomado muitos tombos, fui centrado financeiramente, nunca fui de fazer loucura, então eu permaneci firme no tempo que deu aquela baixada, que sobe, entendi o tempo do mercado. Então, depois que eu entendi o tempo do mercado, eu falei, cara, nunca mais saio dessa empresa. Então, hoje não tem nada que me abala mais para falar assim, ó, eu saio da Rinode, esquece. Pode vir trocentas pirâmides que já veio, pode vir trocentos convites, por exemplo, eu já recebi proposta de receber um aporte de 200 mil para ir para outra empresa e levar a minha equipe. Eu já recebi proposta de pessoas me dar franquia de financeira para ir. Meu amigo, o que eu recebo para ir para outros negócios, mas multinível, em especial a Rinode, cara, esquece, não tem como parar de fazer esse negócio. Da hora, da hora, da hora. Aí entra aquela... Me mostra um desistente que é referência de sucesso. Não tem. O desistente não vence. Então, cara, você precisa vencer as suas barreiras, os seus obstáculos, os seus perrengues, para isso virar história e você inspirar outras pessoas. Cara, muito da hora. Bom, um livro que marcou sua vida. Eu sei que você gosta de ler pra caramba. Que livro que você pode falar? Eu sei que não é um único livro, eu sei que são vários, mas um que você fala assim, cara, esse livro fez total diferença para mim. Qual seria? Cara, são 2 livros. Um que eu li já faz tempo e um que eu recebi um presente dos meus imperiais, né? O primeiro foi o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Aquele livro, ele fez toda a diferença na minha vida financeira. Que eu entendi que por mais que eu quebrasse diversas vezes, eu consigo reconstruir do zero, mesmo devendo milhões no mercado. O método que tem dentro desse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, cara, é um método extraordinário. Extraordinário. E como eu te falei, eu sempre gostei de matemática, sempre gostei de números, então foi o livro que impactou muito a minha vida, tá? E o segundo livro que eu li, fora a Bíblia, né? A Bíblia, assim, ela tá acima dos livros, é o livro dos livros, né? Então, todos os livros que saiu hoje, saiu por causa de uma história da Bíblia. Ponto. Resume-se a isso. E a única coisa, né? Foi um livro que, cara, eu fui muito preconceituoso quando eu via o título desse livro. Eu falei, cara, como a única coisa, a gente faz diversas coisas durante o dia, até dentro da Rinode, a gente faz diversas coisas para ter um resultado, como a única coisa vai. Cara, depois que eu comecei a ler aquele livro, que eu comecei a ler as histórias de sucesso, tudo, o cara pode ter 300 mil produtos, mas ele trabalhou sempre na única coisa, a única coisa de sucesso. Então, por exemplo, você pega o McDonald's, tem diversos lanches, mas a única coisa foi o Big Mac. Você pega a Apple, tem diversos produtos, mas a única coisa foi o iPhone primeiro. Você pega o dono da KFC, a única coisa foi uma coxinha de frango lá. E hoje tem diversos outros produtos. Então, foi um livro também que abriu muito a minha mente. Sem dizer a história de sucesso do Sandro Rodrigues, né, que é Crença Inabalável, um livro também que nós somos suspeitos de falar desse livro, né? Porque pelo amor que nós temos pela Rinode, pelo carinho que a gente tem pela Rinode, quando a gente fala do livro do Sandro, as pessoas falam, você está puxando sardinha porque é o livro do presidente da Rinode. Não. É uma história de um empresário de sucesso que tem como ferramenta a Rinode. Mas é a história de um empresário de sucesso. Poderia ser com a Rinode, poderia ser vendendo Juju, poderia ser o que for. O perrengue que ele passou, poucos
teriam coragem de continuar. Então, assim, esses 3 para mim é o tops. Hashtag fica a dica, né? Eu acredito muito que você se torna aquilo que você lê. Então, se você quer ser uma pessoa bem espiritualizada, você precisa ler sobre isso. Se você quer ter um bom relacionamento, você precisa ler sobre relacionamento. Se você quer ser rico, multimilionário, precisa ler sobre isso. Então, os livros, ele tem esse poder. Você vai ler e você vai absorver, vai se tornar aquilo. Eu estou lendo esse livro, A Única Coisa. Quando eu vi também, quando promoveram, eu fiquei com preconceito também, porque eu pensei a mesma coisa que você, puta, não existe a única coisa e tal. Mas eu tô lendo, eu tô quase terminando já, é gostoso pra caramba de ler. A leitura é fundamental. Se você não gosta de ler, né? Se tem alguém que não gosta de ler, é difícil você mudar de vida, porque todas as pessoas que são bem-sucedidas, elas leram alguma coisa, elas se identificaram e tal. Fica a dica. E gere o hábito de ler, nem que seja uma página por dia, 2 por dia, porque aquilo que você não sabe não vai te ajudar. Não vai. Então, esse negócio, Pedro, foi incrível. Lembra que eu falei para você que eu saí do 3º ano, bicho, quase não sabendo ler e escrever direito? Eu ia ler, eu ficava aqui, e com a Rinode, eu entendi que, bicho, eu precisava evoluir a minha mente para que eu pudesse dar suporte para minha equipe. Então, eu tinha que me desafiar. Conforme eu ia crescendo, as pessoas queriam mais de mim. E aonde eu tinha que buscar mais isso, cara? Não só nos treinamentos, mas nos livros, porque nos treinamentos eles direcionavam os áudios do Diron, os áudios do John Maxwell, os áudios do Sandro, dos grandes líderes da Rinode, quando começou a se formar os grandes líderes, os áudios dos grandes líderes, mas tudo isso saindo da onde? Dos livros, pô. Então eu falei, eu não tenho que ficar só nos áudios e nos treinamentos, eu tenho que ir para os livros. E eu sempre odiei ler, pô. Hoje, se você analisar, eu leio mais de 10, 12 livros por ano, para um cara que odiava ler. Você acha que então, assim eu comecei uma página por dia. Eu não, vou ler uma página por dia. Eu já me estressava, já ficava bravo, cara. E aí eu fui tendo habilidade, de uma eu fui passando para 2, de 2 fui para 3, de 3, quando foi ver, teve um dia que eu li, o meu recorde foi ler 200 páginas num dia. Esse foi o meu recorde. É quase um livro de multinível. Livros de multinível são bem curtinhos, né? Dá pra gente ler bem rápido, se o cara pegar rapidinho. Deixa eu ver aqui. Essa nem tá aqui, mas é o que eu preciso te fazer. Você acha que, por não ter o hábito da leitura, você acha que isso vem de família, vem do ciclo que você estava, que as pessoas também não tinham esse hábito, ou não? Você acha que não? Eu acho que deu travada aqui, Pedro. Você pode perguntar novamente? Vamos lá. Você acha que por não ter o hábito da leitura, você acha que isso é o ciclo, que você não tinha tipo uma referência, alguém que lia perto de você? Você acha que isso influencia? Você não tem alguém que lê, que tem o hábito, então assim, desperta? E influenciou muito, porque assim, o meu pai e minha mãe eram o dia inteiro na frente da televisão vendo novela, vendo filme, vendo jornal, vendo só desgraça na notícia. Meu pai tinha 4ª série, minha mãe também 4ª série. Então, eles nunca me incentivaram a só falar, você tem que estudar e fazer faculdade para você ter um bom emprego. Mas, assim, sentar comigo, me ensinar, não lia livro nem nada. Então, eu nunca tive um exemplo de ler. Então, eu fui ter esse exemplo quando eu comecei a participar da Rinode e da igreja. Então, na igreja, eles incentivavam muito a ler. Mas como eu tinha muita dificuldade, e a Bíblia você precisa ter um estudo mínimo para que você consiga compreender, eu não li a Bíblia porque eu achava muito difícil, pô. Depois que eu comecei a treinar a habilidade na Rinode, hoje eu leio a Bíblia com mais facilidade, eu consigo compreender o que está ali. Então, essa parte da leitura foi mais uma questão de influência mesmo. Influência por 2 sentidos. Primeiro, porque a minha equipe me forçava a ter mais conhecimento para que eu pudesse dar suporte para eles. E segundo, eu entendi que é o seguinte, um cara passou 50 anos da vida dele se lascando e ele, às vezes, resume em 200 páginas, pô. Quando eu compreendi isso... você economiza 10 anos, 20 anos, né? Porra, quando eu compreendi isso, eu falei, caraca, tá aí, bichão. Então, hoje, se eu quero saber sobre lei, eu vou ler um livro que um advogado publicou, que ele se lascou todinho estudando 5 anos, e aí ele vai dar ali as diretrizes e tal, eu pego o resumo daquilo dali,
e já tem uma compreensão daquilo, você está entendendo? Então, hoje, todo assunto que eu me interesso, seja economia, seja marketing multinível, seja de religião, seja de qualquer coisa, você consegue compreender hoje, resumir tudo aquilo no que um cara precisou passar 50 anos para aprender. Da hora, é verdade, verdade, verdade. A gente tá caminhando para o final já. Eu queria estar no evento para a galera fazer. Ah, eu tô gostando dessa parada, tá bem legal, é bem legal. Para resumir, Clebão, papo 1, como você identifica um líder na sua rede? Pedrão, eu identifico um líder na minha rede quando ele está bem interessado. Eu acho que o líder, pelo menos foi essa a experiência comigo. Todo cara de sucesso, por mais que ele começou tímido, sem graça, com receio, com medo, toda vez que nós estávamos juntos, ele começava a me perguntar muitas coisas. Começava a me questionar. Mas como é isso? Mas quando é aquilo? Então, você sabe que o líder, ele tem iniciativa. Por mais que ele não tenha uma habilidade, mas ele tem iniciativa. Então, os líderes do meu grupo, eu identifiquei porque eles tinham essa iniciativa. Mas como que eu faço para bater master? Como é que é? Como é que faz isso? Então, eu comecei a identificar o líder por isso. No meu caso, foi aqueles que, por mais que não tenha habilidade, que eu peguei, para você ter ideia, eu peguei líder meu que veio passar plano que já tinha batido diamante e não tinha passado plano 1 a 1 ainda, pô. Esse negócio é abençoado mesmo, né? Faz isso, como faz aquilo, como faz isso, como faz aquilo, como faz isso, como faz aquilo. Então, o cara é interessado. Então, esse eu identifiquei, esse cara vai ser um líder um dia. E a maioria deles se tornaram líder. Então, por mais que o cara não tenha tanta habilidade, ele sempre era uma pessoa interessada em aprender e evoluir constante. Top, top. Então, assim, vamos fechar com 2, tá dando o nosso horário aqui. Cara, qual dica você daria para a galera que está no negócio, tipo ali, que chegou a Master Ouro, o cara que chegou a Master Ouro e ele acredita que ele já tem uma equipe como Master... Bom, Pedro, eu não sei se você finalizou a pergunta, mas eu acho que deu uma travada aqui. Ou será que é a minha internet? Repete de novo. Vamos lá. Como é que que dica você daria para um cara que ele trabalhou? Eu lembro que nós trabalhamos muito forte até Master Ouro e achando que as coisas iriam acontecer e que tínhamos uma equipe e tal. O que você pode falar para esse cara que chegou a Master Ouro hoje? Porque a prata hoje, o modelo de prata, o cara consegue fazer sozinho. Ele faz sozinho. Sozinho. Prata. Então, o que você pode falar para um cara que está de prata até diamante ali? Tem espaço, tem mercado, ele pode crescer ainda. O que você pode falar para esse cara que a gente percebe que tem uma galera que, tipo, mano, será que dá? Será que não dá? Não sei. E ele faz muito pouco, ou talvez ele não faz o suficiente. Você vê que esse dia tivemos o reconhecimento do Master Ouro na rede, na pegada e tal. Acho que até da sua rede também, ele, da rede do Fernando ali. O que você pode falar para essa galera que chegou nesse nível e meio que deu uma estagnada? Então, é que a galera começa meio que no automático, né, Pedro? Porque assim, no início as coisas acontecem igual você falou, meio que no automático, pô. A pessoa, porque assim, quando você passa o plano, a pessoa compreende o plano, mesmo que ela não entre pelo plano, ela entra pelos produtos, porque quando o cara faz o trabalho bem feito na apresentação, que ele demonstra um perfume, que ele demonstra uma maquiagem, que ele demonstra, pega a mulher ali, a pessoa entra por consumo. Então, meio que no automático, ele chega até Master Prata. Só que ele acha que sozinho essas pessoas vai fazer o mesmo que ele fez, pô. Então, o que ele para? A Rinodê, ela foi tão inteligente, e aí, para responder isso daí, eu vou entrar um pouco no plano de negócio. O plano de negócio da Rinodê paga 3% na atividade, né? Só que durante 90 dias, ela não paga 3% só, ela paga 25%. Por que ela fez isso? Ela identificou que o cara ele precisa de um acompanhamento inicial até ele entender que o negócio não vai sozinho, que ele precisa todos os dias ter contato com pessoas, falar do negócio, falar do produto e se relacionar com novas pessoas, pô. E o que acontece quando o cara chega ali no Master Prata, até no Master Ouro ali, Pedro?
O cara, ele colocou 2 pessoas boas, 3 pessoas boas, que é vamos colocar aqui, uma Ferrari, mas que precisa de um bom piloto. O cara, ele é uma Ferrari, mas se ele não tiver um bom piloto para conduzir ele, esse cara para, pô. E foi basicamente, é isso que acontece com os Masterouros. Tem um treinamento do Daniel Show que eu acho esse treinamento fantástico. Seja sempre o Masterouro da sua equipe. Porque o que é o Masterouro, Pedro? O Masterouro é aquele cara que faz o cadastro da pessoa, é aquele cara que ajuda o cara a escolher o kit, é aquele cara que ensina o cara a vender os produtos, é aquele cara. E aí, quando o cara chega no Masterouro, que ele tá perto de pegar um nível a mais, que ele forma um cara abaixo, ele não quer mais fazer isso, pô. Ele acha que isso é obrigação do outro cara. Então, o que acontece hoje, no meu ponto de vista, é que o cara, ele chega, ele quer parar já de trabalhar, porque ele acha que ele já pegou algumas pessoas, que ele já deu treinamento suficiente para essas pessoas ficar sozinhas. Aí ela não tem resultado, sabe o que ela fala para gente? Lógico, cadastrei fulano lá, dei todo o treinamento, o cara não vai passar plano, o cara não vai vender produto e tal, e esse cara já parou de fazer isso. Como que esse cara ele vai querer ter resultado se o nosso negócio ele é constante, ele é diário, ele é marketing multinível? Você precisa fazer, por isso que fala MMM. Você precisa fazer o marketing da empresa e do produto para uma multidão de pessoas para receber por níveis. Então, se o cara não se relacionar com novas pessoas, se ele não falar do produto para novas pessoas, se ele não falar do produto dele, do negócio dele todos os dias, ou pelo menos se ele é um cara que tem a mente de tradicional ainda, pelo menos de segunda a sexta-feira, ele não vai ter resultado, pô. Porque ele precisa estar falando sempre do negócio. Eu estou me relacionando agora com empresários de nível AA, cara que fala de bilhões, que eu falei da Rinode, e que mesmo os caras bilhões, os caras estão interessados no negócio para consumo, estão interessados no negócio, eu tenho um cara ali que pode fazer, ou seja, se eu sou um cara que tem um receio de falar porque o cara é nível A, tem helicóptero, bichão, eu não tô nem aí, meu amigo, eu tô falando para ele, se não vai ele, vai a empregada dele, se não vai a empregada dele, vai um parente dele que não tem o que ele tem. Tô crescendo a minha lista de contato. Eu falo, quantas pessoas... Eu cheguei para esse cara de nível A, falei, quantas pessoas que você não consegue colocar dentro da sua empresa, até porque você não confia nos seus parentes? Tenho muitos. Agora, quantas pessoas você acha que esse modelo de negócio mudaria a vida deles? Muitas. Então, eu estou te dando um papel e caneta aqui, coloca 20 nomes aqui para mim e 20 telefones para mim entrar em contato. E, cara, estou conectando, estou falando. Tive não, mas tive sim. Já fiz pré-cadastro, já fiz venda. Já fiz isso. Então, o cara quando chega nesse nível, Pedro, entre ouro e diamante, parece que em vez dele acelerar mais, ele tira o pé do acelerador. Foi isso que eu identifiquei dentro do multinível. O cara precisa ser aquele Master Ouro de quando ele bateu a meta do Master Ouro fazendo o quê? Passando o plano todos os dias, escutando áudio todos os dias, renovando a lista de contato, vendendo produto e contactando novas pessoas. Não tem segredo, o multinível é isso. Então, para o cara não desistir, ele tem que fazer isso. Top. Para nós fecharmos agora, Clebão, conta um pouco sobre as suas conquistas. Como é que era antes e como é que você está hoje? O que esse modelo de negócio trouxe para você? O que agregou na sua vida? Quais são o que você pode falar que você conquistou através do modelo de negócio? Bom, se eu for olhar em questão dos patrimônios que eu tenho, tudo que eu ganhei hoje, questão de vendas e bônus com a Rinode, foram mais de 2 milhões. Entre venda e bônus da Rinode. Hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho um veículo, assim, o veículo dos meus sonhos era o Corolla, né? Então hoje eu já passei por esse veículo do meu sonho. Hoje eu tenho um veículo aproximadamente de uns 70 mil reais.
Eu tenho uma casa, apesar de pertencer aqui em Carapicuíba, o pessoal fala que é Granja Viana aqui, ninguém conhece como Carapicuíba, avaliado em mais de R$ 1 milhão, toda a segurança para minha família, todo o conforto, né? Cara, já fiz diversas viagens pela Rinodê, cruzeiro, Cancún, fiz muitas viagens com bônus da Rinodê, fui para Bahia, fui conhecer outros estados, né? Eu fui conhecer, nunca pensei em sair fora do país, saí pelo grupo Rinodê, realizei o meu sonho, que era andar de jet ski em Cancún, né? Que era um dos meus sonhos, que era andar de jet ski, eu realizei em Cancún. Cara, fiz diversas viagens para Bahia, Fortaleza, Brasília, Minas, Espírito Santo, fui para diversos resorts maravilhosos com os meus familiares, tive a oportunidade de levar pessoas comigo, por exemplo, a minha cunhada que nunca tinha ido para a praia, andar de avião, nunca tinha andado de avião, eu fretei um pacote de uma semana, levei minhas 2 cunhadas, meus filhos, minha esposa, nós ficamos no melhor resort da Bahia. Cara, então assim, mas melhor que tudo isso, Pedro, melhor que tudo isso, eu tenho tempo de fazer atividade física, eu tenho tempo de me alimentar bem, né? De vez em quando a gente fica um pouquinho cheinho, porque a gente passa do ponto ali comendo uma alimentação um pouquinho mais gostosa ali, né? Mas eu tenho condições hoje de cuidar da minha alimentação, de cuidar da minha saúde, eu tenho liberdade e eu não tenho chefe, ninguém manda em mim, né? Eu consigo construir o meu negócio sem ninguém estar falando assim, ó, você tem que acordar. Então, hoje eu acordo cedo porque eu entendi que é bom que as pessoas que têm resultado na vida, elas acordam cedo porque o cérebro ele fica mais oxigenado com a atividade física, você fica mais disposição, então você rende mais. Não que o despertador tem que me acordar, porque eu tenho um compromisso de bater cartão. Nada contra quem tem o salário tradicional, mas o que me proporcionou nesse negócio foi isso. Foi um patrimônio assim muito bom, né? Uma renda muito boa, uma renda que proporciona eu ter um convênio bom para os meus filhos, uma escola boa para os meus filhos e ainda conseguir pelo menos levar eles para passear aonde eles querem. Se eles quiserem ir no Mac, eles vão. Se eles quiserem ir de vez em quando sair com a patroa, gastar um pouquinho mais num jantarzinho mais top, nós temos essas condições. Então, realmente, Rinodê, ela mudou não só financeiramente a minha vida, mas a qualidade da minha vida, assim, ficou extraordinária. Porque eu sempre falei, Pedro, eu queria ter mais tempo. Porém, qualquer desempregado tem tempo, pô. Só que eu queria ter tempo com dinheiro. Então, graças a Deus, a Rinodê conseguiu me proporcionar isso. Tempo com dinheiro. Top. Obrigado, Clebão. Sempre bom ouvir sua história, sempre bom, cara, poder renovar isso. Eu acompanhei um pouco. Muita coisa que você falou aqui eu já não sabia, mas, cara, obrigado pelo carinho, obrigado por atender esse pedido, obrigado por compartilhar. Tenho certeza que agregou muito na vida de todo mundo que está aqui. Cara, elucida muitas coisas, dá clareza sobre muitas coisas. As pessoas começam a entender, né, tudo que foi feito, como a gente continua trabalhando, por que continua trabalhando, quais os princípios e valores que regem o nosso negócio. Você falou aí que recebeu várias propostas, uma proposta de 200 mil para sair cara, o seu caráter, a sua índole, o seu valor, a sua honestidade, a sua lealdade, cara, não permite. Então, parabéns, obrigado aí pelo carinho, pela confiança. Amanhã nós estamos juntos para quebrar o jejum. Eu chego aí às 7. Ué, não era às 18? Às 18, perdão, eu ia falar, de verdade, às 18 eu chego cedo para nós assistir aquela aula. Antes da alimentação tem aquela aula, então eu chego cedo amanhã, tá bom? Gente... Não, tranquilo. Eu que agradeço o convite, obrigado pelo convite. Peço desculpas da internet oscilar um pouco, porque assim, aonde eu moro aqui é mato para todo lado, né? Porque era um também dos meus sonhos, né? Morar onde tem bastante mato. Então a internet dá uma oscilada, por mais que a internet aqui tenha 300 megas de fibra, ainda dá uma oscilada porque fecha o tempo, é mato, mas eu agradeço aí, um beijo no coração de todos vocês, espero ter contribuído se eu tiver contribuído com ao menos uma pessoa que entrou no coração dela e ela falar assim, bicho, eu vou seguir isso daí, eu estou muito feliz.
Valeu. Quem quiser abrir a câmera, vamos fazer uma fotinha, tá? Esse material eu vou disponibilizar ele lá no meu canal do YouTube, eu vou preparar, vou subir ele lá. Vai ficar disponível para você usar como acompanhamento, para você rever, para você apresentar quem é o seu líder, para você apresentar a história de um cara que era empresário, ganhava acima de R$ 8.000 e deu loucura, veio fazer multinível e hoje é um dos caras mais bem-sucedidos, com mais de 1 milhão de faturamento nesse negócio. Então vai ficar lá para material, tá bom? Deixa eu fazer aqui a foto. 1, 2, 3 e... Tá aberto. Bora! Ah! Deixa eu ver se tem outra tela aqui. Tem outra, deixa eu ver. Tem outra galera aqui. 1, 2, 3. Dá um sorriso aí, seu Benedito. É, Beneditão! Ah! Valeu, galerinha. Deus abençoe vocês. Se cuidem, por favor. Se cuidem de verdade. Ouçam o que o nosso presidente falou, tudo que vem acontecendo, né? Clóvis está ali dentro de casa de máscara. Parabéns, Clóvis. É isso aí. Tem que se cuidar, não pode vacilar, não. Tamo junto. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Valeu! Valeu, um abraço.